Hi there, Fernando here. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Baldasso, poliglota, professor de inglês há 15 anos, desde 2005, ensinando o caminho da fluência para muitas e muitas pessoas. E na aula de hoje nós vamos falar do Present Perfect Simple, um grande vilão no processo de aprendizagem da língua inglesa. Então, a aula de hoje é para você que já estudou inglês, mas ainda tem dúvidas, ainda se sente inseguro quando usá-lo, para você que está estudando inglês e chegou nesse momento e está completamente perdido, ou para você que nunca estudou inglês, pensa em estudar inglês, bom, se prepara porque um dia você vai chegar aqui, então vamos começar já com o pé direito aprendendo esse tempo verbal que é um dos mais complicadinhos, dos mais complexos para nós que temos português como língua mãe para aprendermos, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula e vamos aprender esse tempo verbal do inglês de uma vez por todas. Muito bem, perfeito. Então vamos lá, vamos começar. The Present Perfect Simple. Vamos para uma breve introdução. The Present Perfect Simple é um tempo verbal essencial para quem quer chegar à fluência no inglês. Sem ele é impossível nos comunicarmos de forma eficaz e avançada, ok? Há diferentes usos e os abordaremos em diferentes blocos para que você possa absorver tudo de forma gradativa e profunda, para que assim você possa, de uma vez por todas, aprendê-lo e usá-lo sem mais problemas e sem receio de o estar usando de forma incorreta. Muito bem, então tá. Vamos começar assim, ó. Antes de falarmos dos usos desse tempo verbal, do Present Perfect Simple, vamos observar e analisar as estruturas e o verbo auxiliar, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui com affirmative. Lembrando que affirmative são aquelas frases, aquelas orações positivas, quando eu venho afirmar algo positivamente, ok? Então vamos ver a primeira aqui. I have watched that film many times. I have watched that film many times. Yeah? Eu tenho assistido aquele filme, ou assisti aquele filme muitas vezes. Aqui na direita, você percebe que temos aqui o I've. Esse I've é uma possível forma curta do I have, ok? Então, o que percebemos aqui? O have é o nosso auxiliar, o nosso auxiliary verb, o nosso verbo auxiliar aqui do Present Perfect Simple, ok? A gente sabe que os verbos auxiliares, também chamados de helping verbs no inglês, são verbos que facilitam a nossa vida, assim, nossa, de uma forma incrível. Yeah? Então, aqui dentro do Present Perfect Simple, o nosso auxiliary verb, o nosso helping verb vai ser o have, ok? Vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó. You have traveled to London. You've traveled to London. Então, da mesma forma que eu tinha a abreviação do I've para o I have, nesse caso eu posso ter you've. You've traveled to London. You've traveled to London. Muito bem, você viajou a Londres. Nos três próximos casos aqui temos asteriscos porque estamos tratando a terceira pessoa do singular. He, um homem, she, uma mulher, it, tudo que não for humano e estiver no singular. E aí, por esse tempo verbal ser um dos tempos presentes dentro da língua inglesa, nós vamos ter aquela forma especial do verbo auxiliar para a terceira pessoa, que já sabemos, se você já estudou o básico, você vai lembrar que lá numa estrutura do presente simples eu falo I have, he has, por exemplo. I have a car, he has a car. Yeah? E aqui vamos ter essa mesma variação. Então, o meu have, que é usado para o I, you singular, que é o tu, você, we, you plural, que é o vós, e they vai ser o have, e o he, she, it vai ser o has, ok? Então, he has eaten pizza there. He has eaten pizza there. Ou eu posso fazer a abreviação desse has com apóstrofo S, ok? Então, he's eaten pizza there. He's eaten pizza there. Ele comeu pizza lá. No caso aqui, she has called 2 times. Yeah? She's called 2 times. She's called 2 times. Ela ligou 2 vezes. Vamos pro it. It has slept for more than 12 hours. It slept for more than 12 hours. Ele dormiu, ele ou ela, um cachorrinho,
um gatinho, um passarinho, ele dormiu por mais de 12 horas, ok? Agora vamos para a terceira pessoa, para os três pronomes do plural, we, you and they. Então temos aqui, ó, we have done a great job, we've done a great job, nós fizemos um ótimo trabalho. You have studied so much, you've studied so much, vocês estudaram muito. They have worked through the night, they've worked through the night. Eles trabalharam por toda a noite, através da noite, toda a noite, ok? Muito bem. Então, a estrutura das afirmativas, basicamente eu uso o have ou o has como auxiliares, ok? Já na negativa, bem, para fazer uma estrutura negativa dentro do Present Perfect Simple, é aquela velha história, eu uso o meu auxiliary verb mais o not, yeah? Posso usar a forma abreviada, como não, ok? Então tenho aqui, ó, I have not seen her lately. Eu não tenho visto ela ultimamente, Então o que eu posso fazer aqui, ó? Esse I have not, ele pode, a forma contracted form, a forma contraída do have mais not, vai ser haven't, ok? Haven't. Então eu posso também dizer I haven't seen her lately. Eu não tenho visto ela ultimamente. E se eu quiser manter aquela forma contracted form, a forma abreviada lá da afirmativa aqui na negativa, eu também posso. Então eu também posso dizer I've not seen her, que aí ficaria dessa forma aqui, ó. Assim, I've not seen her lately, ok? Perfeito. Muito bem. Vamos para a segunda aqui, pro you singular, que é o tu, o você, né? You have not decided what to do. You haven't decided what to do. Então, esse mesmo haven't que eu tenho aqui, ó, eu posso usar na forma abreviada aqui embaixo, com o you. Então, you haven't decided what to do. Você não decidiu o que fazer, ok? Perfeito. Já aqui na terceira pessoa, então, como vimos ali em cima, eu não uso o have, eu uso o has. Então, a contracted form, a forma contraída, a forma curta, abreviada da junção, da fusão do has mais o not é hasn't, ok? Então, he has not eaten bread ou he hasn't eaten bread. Ele não comeu pão. E eu também posso fazer isso aqui, ó. He's not eaten bread. Também é possível fazer essa forma, abreviar o has e deixar o not por completo aí, ok? Muito bem. Já aqui na terceira pessoa com o pronome, deixa eu só botar aqui, she, continua a mesma coisa. Então, she has not drunk beer, ou she hasn't drunk beer, ou she's not drunk beer. Ela não tomou cerveja, ok? E vamos pro it. Temos a mesma forma de abreviação, has, então, it has not worked well. Ele ou ela, imaginemos que seja uma máquina, né? Ela não funcionou bem, ela não tem funcionado bem, ok? Já voltando para os três pronomes plurais, então aqui eu volto com o meu uso do haven't, yeah? Então aqui eu posso fazer we have not been there, ou we haven't been there, ou we've not been there também, yeah? Então nós não estivemos lá. Ok? Vamos pro you, da mesma forma. You have not changed. You haven't changed. You've not changed. Yeah? Vocês não mudaram. Ok? Continuam iguais. E aqui no they, continua a mesma história. Ok? Vamos ver lá. Opa, botei virado aqui, perdão. Ali então. They have not come to stay. They haven't come to stay. They've not come to stay. Eles não vieram para ficar. Ok? Perfeito. Então, na negativa, podemos ter o have not, o apóstrofo VE ou apóstrofo S mais o not, ou o haven't e o hasn't, ok? Abreviados. E agora, então, na interrogative, ok? Na interrogative, já que o nosso auxiliary verb é o have e é o has, são eles dois, eles que vão ser usados na hora da inversion, né? Da inversão. Lembra que no inglês, na grande maioria das perguntas, nós precisamos que esse auxiliar seja posicionado antes do nosso sujeito para termos uma estrutura interrogativa. Então, na primeira, have I watched this before? Yeah? Eu assisti isso antes?
Yeah? Have you seen my keys? Você viu minhas chaves? Has he talked to you? Has he talked to you? Ele falou com você? Has she come to help us? Has she come to help us? Ela veio nos ajudar? Has it been long? Has it been long? Aqui temos a estrutura do it has been quando tratamos de tempo, quando eu quero dizer assim, ó, faz tanto tempo, faz 10 anos, faz um mês que eu não vejo alguém ou alguma coisa assim. Então eu pergunto aqui, ó, has it been long? Faz muito tempo, ok? Have we seen each other before? Imagine que eu cruzo com alguém e eu digo para a pessoa assim, have we seen each other before? Nós nos vimos antes? Have you been to New Zealand? Vocês estiveram na Nova Zelândia? Já foram para lá? Have they accompanied you to the stage? Have they accompanied you to the stage? Eles acompanharam vocês para o palco? Ok? Então, interrogative, eu pego have or has, jogo lá para antes do meu sujeito, ok? Agora temos as interrogative negative, que elas são bem menos comuns do que as outras 3 formas anteriores vistas, porém elas também entram, né? Geralmente é aquela pergunta um pouco contraditória, assim, você não come pão, você não come, sei lá, carne, alguma coisa assim, né? Então, vamos ver aqui, ó. A nossa estrutura continua praticamente a mesma. Eu tenho have e o has, que eu jogo para antes, eu faço um inversion, boto lá antes do nosso sujeito, e eu acrescento not. Então, se nós compararmos a interrogative negative com a negative, é basicamente pegar o meu auxiliar e jogar ele para antes do sujeito, e acrescentar o ponto de interrogação, e obviamente na hora da pronúncia da fala, eu uso uma entonação interrogativa, né? Então vamos lá. Have I not changed? Have I not changed? Eu não mudei, yeah? Have you not fixed your computer? Have you not fixed your computer? Você não arrumou, não consertou o seu computador? Yeah? Has he not accepted your offer? Ele não aceitou tua oferta, a sua oferta? Has she not prepared lunch? Ela não preparou o almoço? Has he not tasted its food? Ele não provou a comida dele. Imagina lá um cachorrinho, tem a comida dele e ele cheirou, nem quis provar. Eu digo assim, has he not tasted its food? Ele não provou a comida dele. Yeah? Have we not talked about it? Não conversamos sobre isso? Have you not tasted this wine before? Vocês não provaram esse vinho antes? Have they not allowed you to do it? Eles não permitiram você a fazer isso ou vocês fazerem isso? Ok? Perfeito. Olha só. Aqui, nós já vimos então que é possível nós termos uma contracted form da fusão do have mais not como haven't e do has mais not como hasn't. Yeah? Como praticamente todas as interrogativas e todas que têm essa estrutura de termos o auxiliary verb antes do nosso sujeito, aqui eu posso usar essa contracted form, essa forma abreviada, toda antes do sujeito, tá? Então, só para que fique bem claro aqui, ó, eu posso dizer isso aqui, ó. Eu posso trazer todo esse haven't lá para antes do I, dizer haven't I changed? Yeah? Então, have I not changed é uma forma um pouco mais completa, um pouco mais formal, ok? Mas também é possível a gente fazer essa forma aqui do haven't I changed. Opa, perdão. Vamos só então pegar aqui, que eu quero colocar todas aqui abaixo também, para que depois eu vou deixar esse PDF, esse arquivo em formato de PDF, para que tu possas voltar aqui ou até baixar ele para dar uma olhada e analisar, se rever a aula, sei lá, fazer o que tu bem entender, tá? Aqui tô deixando aqui de forma a resolver o problema. Já aqui na terceira pessoa, então, nós vamos ter o hasn't, yeah? Então, da mesma forma que eu faço com o haven't, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, e dizer assim, ó, hasn't he accepted your offer? Hasn't he accepted your offer? Ele não aceitou a tua oferta, ok? Então eu estou deixando aqui eles com letra maiúscula, que é para que você possa lembrar que eles vão ser usados lá no iniciozinho da frase, ok?
Depois nós vimos nas possíveis short answers, que são aquelas respostas curtas, né, que eu uso de maneira muito aceita, muito legal de responder uma pergunta. Lembrando que responder só yes ou no dentro do inglês não é a melhor forma, não é uma forma mais legal, mais aceita. Às vezes ela pode ser encarada com um pouquinho de uma forma não amigável, tá? Então essas formas, as short answers, elas são totalmente aceitáveis e super legais, ok? Então nós vamos ter os exemplos da affirmative e da negative, yeah? Então posso dizer aqui, yes I have, yeah? Lá na direita, no I have not ou no I haven't, yes you have, no you have not, no you haven't, yes he has, no he has not or no he hasn't, yes she has, no she has not or she hasn't, yes it has, no it has not, no it hasn't, yes we have, no we have not, no we haven't, yes you have, no you have not or you haven't, yes they have, no they have not, no they haven't. Ok? Muito bem, perfeito. Agora sim vamos para os usos do nosso queridíssimo amigo Present Perfect Simple, ok? Perfeito. Então, como eu falei lá em cima na introdução, eu separei por blocos para que fique muito mais fácil de absorver. Então, conforme nós vamos avançando, nós vamos ver os diferentes usos, tá? Então, vamos aqui para o primeiro. O Present Perfect Simple é mais frequentemente usado para falar de ações e experiências que aconteceram uma ou mais vezes antes do agora, sem informar quando, ok? Sem informar quando. Nesses casos, podemos ou não dar foco no número de vezes que a ação aconteceu. Ou seja, eu vou falar de alguma coisa que aconteceu no passado, tá? Não informo quando ela aconteceu, e eu posso dizer, se eu optar, quantas vezes aquilo aconteceu, se é que aquilo aconteceu inúmeras vezes, um plural, é? Por exemplo, I've been to Italy many times, é? Só vendo um pouquinho da estrutura aqui, veja que aqui eu tenho abreviado, né? I've, que é o mesmo que I have. Então, se eu disser I have been to Italy many times ou I've been to Italy many times, é absolutamente a mesma coisa, né? Então, veja aqui, ó. Vamos supor que eu tiro essa parte aqui do many times, que significa muitas vezes. Eu posso só dizer I've been to Italy. Veja que aqui eu estou dando foco na ação. Eu opto por não informar quantas vezes, ou se foi muitas, ou se foi poucas. Então eu digo I've been to Italy. O meu foco aqui é na ação de ter estado, de ter ido, de ter conhecido a Itália. Então, I've been to Italy ou I've been to Italy many times. Aqui é opcional. A pessoa que estiver entregando a mensagem pode optar por usar o many times ou não. Ou I've been to Italy 20 times, ou 30 times, ou 10 times. Muito bem, olha só esse segundo aqui, ó. Mary's seen that film more than 20 times, yeah? Imagina lá uma comédia romântica, um rom-com, yeah? E a Mary ama rom-coms, romantic comedies. E Mary's seen that film more than 20 times, oh my God, yeah? She's crazy about that film. Então, esse aqui também percebemos a abreviação, Mary's seen. Então, mesmo que Mary has seen, Então, veja que aqui eu opto por dizer que ela assistiu o filme mais de 20 vezes. Incrível, eu não sei exatamente quantas, mas foi mais que 20 vezes, Muito bem, próximo aqui. They've done the same job all their lives. They've done the same job all their lives. Eles fizeram o mesmo trabalho a vida toda a vida deles. Então, vejam que aqui, claro que é impossível dizer quantas vezes eles já repetiram esse trabalho, seria talvez um pouco mais fácil dizer por quantos anos, mas se eu não tenho essas informações e a única coisa que eu sei é que eles sempre trabalharam na mesma coisa, na mesma área, na mesma profissão ou ocupação, eu posso falar dessa forma. They've done the same job all their lives, ok? E aqui também é abreviado, né? Vamos colocar uma sem abreviação, They have done the same job all their lives. My wife and I have traveled together a couple of times. My wife and I have traveled together a couple of times.
Então, minha esposa e eu viajamos juntos algumas vezes. A couple of times, couple é um casal, ou uma dupla, ou duas vezes, né? Aqui ficaria, pode ser entendido como duas vezes, ou a couple of times, algumas vezes, mas não muitas, sempre poucas, né? Ok? Então esse é o primeiro uso, alright? Vamos lá para o segundo. Segundo uso. Também podemos usá-lo para falar de ações e experiências que aconteceram ou não, ok? Antes do momento falado, o agora, informando um período de tempo não terminado. Ou seja, se for uma positiva, eu vou estar falando de algo que já aconteceu, tá? E se eu for falar usando uma estrutura negativa, eu vou falar de algo que não aconteceu, óbvio, porque ela é negativa. E aqui eu posso usar período de tempo, porém esse período de tempo não pode ser terminado. Não posso usar last year, que é o ano passado, in 1999, que é 1999, on my last holidays, nas minhas últimas férias e assim por diante, entendeu? Esse tempo não pode ser terminado. Ele tem que começar em algum ponto no passado e ele ainda tem que estar acontecendo até o agora. Ele não pode ter sido interrompido lá, tipo ontem ou semana passada, um ano atrás. Ele tem que estar acontecendo. Então vamos ver aqui, ó. They have been to Chile in the last year. They have been to Chile in the last year. Eles têm estado, eles foram para o Chile no último ano. Perceba bem aqui, eu não estou falando they have been to Chile last year. Pensa comigo, last year, ano passado, é 2019. 2019 acabou no 31 de dezembro, tá? 1º de janeiro começou 2020. Então, last year é 2019. Aqui eu estou falando in the last year. No último ano. Que no último ano significa nos últimos 365 dias. Ok? Por isso que tem entre parênteses lá no final. Vamos colocar aqui in the last 365 days. Ok? Esse período, sempre que eu falar in the last year, ele nunca termina. Porque sempre vai ser 365 dias do início de 365 dias até o agora, certo? Então vamos lá para o próximo aqui. Muito parecido, só com um período de tempo diferente, tá? Uma quantidade de tempo diferente. É? Então, she has stayed in a hotel in the last month. She has stayed in a hotel in the last month. Ela se hospedou naquele hotel no último mês. Aqui, mais uma vez, eu não estou falando no mês passado, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em novembro, então não estou falando de outubro, eu falo no último mês, nos últimos 30 dias. Então vamos colocar aqui, novamente aqui, ó. In the last 30 days, nos últimos 30 dias. Próximo exemplo. I have not seen my best friend in the last week. I haven't seen my best friend in the last week. Vamos aqui praticar um pouco de estrutura, então eu vou botar assim, fica um pouco mais leve, um pouco menos pausada, um pouco mais fluent, yeah? I haven't seen my best friend in the last week, yeah? Eu não tenho visto meu melhor amigo na última semana. Na última semana significa in the last 7 days. Nos últimos 7 dias. Aqui também eu poderia colocar in the last 7 days, que seria o mesmo que week, que é semana, né? Perfeito. Vamos para mais um exemplozinho aqui, ó. My wife still hasn't baked pizza this week. My wife still hasn't baked pizza this week. A minha esposa ainda não preparou esse still aqui ainda, tá? A minha esposa ainda não fez pizza, não assou pizza esta semana. Esta semana não acabou. Né? Nós sempre estaremos dentro de uma semana na nossa vida. Yeah? O que acontece se a semana acaba no domingo e estamos falando da segunda e eu quiser falar da semana passada, eu falo last week, semana passada. Agora, nós sempre estaremos dentro de uma semana. Yeah? Se não for segunda, terça, quarta, todo dia que nós estivermos vivendo a nossa vida, nós estaremos dentro de uma semana. Então, aquela semana, no presente, ela nunca acaba, certo? Então tá. Perfeito. Vamos lá para o terceiro uso. Para falar de ações ou experiências que ainda não aconteceram até o momento falado, até o agora, mas que isso pode ser mudado, ou seja, estas podem vir a acontecer no futuro. Então, suponhamos, eu nunca
Nunca fiz kebab na minha casa. Já comi kebab por aqui, por ali, hoje não como mais, mas eu nunca fiz kebab na minha casa. Na nossa casa a gente nunca fez kebab. Mas, sei lá, pode ser uma coisa que amanhã mude, semana que vem mude, daqui 20 anos, ou lá no último dia da minha vida, espero depois de 100 anos, pode ser que isso mude no futuro. Então, para algo que eu não fiz ainda até o agora, mas que é possível que venha a acontecer no futuro, e vamos dizer, praticamente tudo é possível que aconteça no futuro, né? Eu uso o present perfect, yeah? Simple. Porém nas negativas, porque eu estou dizendo que é algo que não aconteceu até agora, né? Então olha só. I haven't been to Australia yet. E essa é verdade, é uma verdade para mim. Eu não estive na Austrália, eu não fui para a Austrália ainda. Esse yet aqui é ainda, né? Então, I haven't been to Australia yet. Mas pode ser que isso mude, até porque nós gostaríamos muito, minha família e eu gostaríamos muito de conhecer a Austrália. Então, I haven't been to Australia yet. Yeah? Eu vou até trocar aqui, ó. Vou botar my family and I. My family and I haven't been to Australia yet. Okay? Peter hasn't seen my keys. O Peter não viu minhas chaves até agora. Mas pode ser que se ele começar a procurar, ele encontre elas. Então pode ser uma coisa, essa verdade agora dele, que ele não viu minhas chaves, pode ser que ela mude nos próximos minutos, ok? Ou dias. Agora, olha só. James and Kate have not gotten married. James and Kate have not gotten married. Vamos trabalhar um pouco de estrutura aqui, né? James and Kate haven't gotten married. Eles não se casaram. Mas se eles têm planos ou não, não é algo que é importante informar aqui, porque a gente opta por... Ou daqui a pouco a gente nem sabe, né? Por isso que não estamos informando. Mas pode ser que isso mude no futuro, né? É óbvio que casamento é uma coisa super natural, que qualquer um pode casar, né? Próximo aqui, ó. Humans have not been to Mars. Vamos trabalhar estrutura. Ale, perfeito. Humans haven't been to Mars. Os humanos não foram para Marte. Mas é uma coisa que pode mudar nos próximos anos aí, quem sabe na próxima década ou duas, né? Tem muitos planos para que isso venha acontecer. Mas até agora não aconteceu, né? Porém, percebe-se que tem muitos movimentos acontecendo nesse sentido, para mudar essa realidade aí. Muito bem, vamos para o quarto uso. Quando quisermos falar de conquistas ou resultados sem mencionar expressões de tempo no passado, ok? Perfeito. Se eu quiser falar de alguma coisa que eu conquistei, alguma coisa que eu fiz, alguma aventura que eu sempre quis fazer e eu acabei fazendo e eu não informar quando ela aconteceu, eu uso o present perfect. Por exemplo, suponhamos que eu fiz skydiving, que é pular de paraquedas lá de um avião a sei lá quantos mil metros de altura, 3, 4 mil metros de altura, não sei exatamente. Então suponhamos que eu fiz isso, eu vou dizer assim, I've finally skydived. I've finally skydived. Eu finalmente pulei de paraquedas, fiz skydiving. Então vamos para alguns exemplos aqui, ó. She's finally graduated in physics. She's finally graduated in physics. Estrutura aqui, perceba que temos a abreviação do has, Então eu posso também fazer isso. She has finally graduated in physics. Finalmente ela se graduou. Ela se formou em física. My sister and my brother have started a business together. My sister and my brother have started a business together. A minha irmã e o meu irmão abriram um negócio juntos. Começaram um negócio juntos. Olha que conquista, né? Perfeito. Agora olha só. John has proposed to his lovely girlfriend. John has proposed to his lovely girlfriend. O John propôs, casamento, né? Propôs para a adorável, amável namorada dele. É um grande feito, né? They have won the lottery. Oh, they have won the lottery. Vamos trocar esse they aqui, que seria eles, né? Eles ou elas. E vamos colocar aqui the Pattersons.
The Pattersons. The Pattersons have won the lottery. A família Patterson ganhou na loteria. Ou eu posso colocar o nome assim, eu posso botar Peter and Jenny. Yeah. Peter and Jenny have won the lottery. Yeah. O Peter e a Jenny ganharam na loteria. Super acontecimento, né? Então, são conquistas ou grandes resultados, né? Vamos para o quinto uso. Para perguntar algo a alguém quando não temos informação nem mesmo conhecimento prévio sobre o assunto em relação àquela pessoa, ou seja, se a pessoa fez aquilo ou não. Aqui também não informamos expressões de tempo terminados, ok? Olha só. Então, nesse uso aqui, suponhamos que eu vou falar com você sobre um assunto que nós nunca conversamos, que a gente nunca conversou sobre, né? Eu preciso, pela regra gramatical, usar o present perfect nessa pergunta, o present perfect simple, ok? Então, olha esse exemplo aqui, ó. Imagine que nós nunca falamos do seriado Vikings, tá? Super famoso nos dias de hoje, né? O ano passado, 2 anos atrás também. Então, nunca falamos sobre Vikings e eu quero saber se tu assistiu Vikings. Então, eu tenho que perguntar com o Present Perfect Simple. E vai ficar assim, ó. Have you ever watched Vikings? Have you ever watched Vikings? Tu assistiu Vikings alguma vez? Tu já assistiu Vikings? Yeah? Olha a segunda aqui, ó. Has she seen what happened to her car? Imagine que aconteceu alguma coisa com o carro dela. Vamos colocar o nome da moça aqui. Vamos usar Jenny de novo. Nossa, a Jenny tá fazendo um monte de coisas na aula de hoje. Ganhou loteria, agora aconteceu alguma coisa com o carro dela, né? Então, has Jenny seen what happened to her car? A Jenny viu o que aconteceu com o carro dela? Eu não tenho informação, eu não sei se ela viu, por isso que eu estou perguntando. Então, eu pergunto com o present perfect simple. Have you and Jenny been to Hawaii? Have you and Jenny been to Hawaii? Tem você e a Jenny estado no Havaí? A Jenny de novo. Jesus Christ. And have we met before? Imagina que eu encontro você na rua, te olho assim. Have we met before? Nós já nos conhecemos? Nós já nos encontramos? Nos encontramos antes desse momento? Ok? E finalmente o sexto uso, temos aqui, ó. Quando quisermos indicar mudança de estado, não de estado território, tá? Estado de espírito, né? Então, quando quisermos indicar mudança de estado, crescimento ou transformação de algum ponto determinado no passado até o momento falado ou agora, usamos o present perfect simple também. Por exemplo, she has grown so much since the last time I saw her. Vamos novamente trabalhar a estrutura aqui. Pum! She's grown so much since the last time I saw her. Ela cresceu muito desde a última vez que eu vi ela. Então imaginemos que estamos falando da Jenny novamente. Vamos usar a Jenny. E a Jenny is becoming very famous. E ela está ficando super famosa nas nossas aulas. Então, falando da Jenny. Suponhamos que eu conheci a Jenny quando ela tinha 4 anos. E lá se passou 4, 5, 10 anos. E eu encontro a família dela e olho para o pai e a mãe dela e digo assim: Oh my God, Jenny's grown so much since the last time I saw her. A Jenny cresceu tanto desde a última vez que eu vi ela. Veja que se desde a última vez que eu vi ela, não existe um limite de tempo aqui. Claro que dentro da conversa, daqui a pouco, nós vamos lembrar quando foi essa última vez. Mas quando eu falo que não existe limite de tempo aqui, pode ter sido algo que eu fiz ontem, ou há 10 anos, ou há 20 anos, ou quando eu era criança, ou sei lá, antes disso até, certo? Então vamos ver o próximo exemplo aqui, ó. We have become amazing professionals after we started working for this company. Vamos mais uma vez com estrutura aqui, ó. Okay? We've become amazing professionals after we started working for this company. Nós nos tornamos profissionais incríveis depois que começamos a trabalhar nesta empresa. Então, imagine que nós começamos a trabalhar nessa empresa em 2015. Então, desde aquele momento até hoje, nós nos tornamos profissionais incríveis, ok? Has he seen you? Okay. Has he seen you since you left school? Has he seen you since you left school? Yeah. Ele viu você desde que vocês
saíram da escola? Desde que vocês terminaram a escola? Yeah? Has he seen you since you left school? Yeah? E, finalmente aqui, our government has lost interest in investing in education, o que é uma verdade muito triste para a nossa realidade brasileira, né? Our government has lost interest in investing in education. O nosso governo perdeu o interesse em investir em educação. Veja que aqui eu não digo desde quando, mas nós sabemos que é algo que vem acontecendo há algum tempo, ok? Perfeito! Fizemos a nossa aula de Present Perfect Simple. I really hope you have enjoyed this class. Espero que tu tenhas gostado. Espero que essa aula possa resolver esse grandíssimo impasse, esse assunto, esse tempo verbal que é um pouco difícil, um pouco complexo para nós que temos português como língua mãe aprendermos. Mas eu acho que com essa aula, tenho certeza, é a aula que eu uso sempre para explicar para os meus alunos nas aulas e funciona. Eu tenho é lindo ver os meus alunos volta e meia assim, eles mandando mensagem: "Oh, teacher, I have just arrived home. Fernando, I have arrived home just now." É incrível ver eles usando o present perfect. Então, perfeito. Se você gostou desse vídeo, então eu sou o Fernando Baldasso, do website fernandobaldasso.com.br, poliglota, ensinando o caminho da fluência no inglês desde 2005. Se for do teu agrado, por favor, siga-me no Instagram, Facebook e YouTube, yeah? E curte o vídeo, compartilha, se for possível, com todas as pessoas que você sabe que já estudaram inglês, têm dificuldade ou estão estudando ou querem estudar. E se inscreve no canal e também dá um clique lá no sininho, porque toda vez que eu subir algum vídeo aqui no YouTube, tu possa ser notificado em primeira mão e acompanhar esse trabalho que eu faço tentando ajudar as pessoas todos os dias a chegarem na fluência no inglês. Ok? Muitíssimo obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Cheers, thank you very much for your attention and see you next video, yeah? Bye bye, cheers.